Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui com o episódio do Ed mais Somas, uma nova iniciativa aqui do canal. A ideia é trazer educação financeira para todo mundo. A gente aqui do canal, eu e o Pedro, somos sócios da Somas, tá? E a Somas é uma patrocinadora do canal. Então a gente vai começar a fazer esses vídeos aqui e a ideia é trazer educação financeira, conhecimento de uma forma prática para todo mundo. Hoje a gente vai falar de financiamento e o Pedro vai tocar com a gente. Pedro, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem estiver vendo esse vídeo aí em horários diferentes. Vamos lá, vamos falar hoje sobre se é melhor alugar ou comprar um imóvel, né? Uma pergunta aí que garanto que, especialmente agora, com esses juros baixos, com a queda aí brusca nas taxas de juros para financiamento imobiliário, é uma pergunta que muitos casais barra pessoas têm feito, né? Uhum. É verdade, Pedro. E conta rapidinho antes da gente começar, o que é a Somas? Bom, eu sou fundador da Somas. A Somas basicamente uma empresa que é voltada aí à construção dos melhores simuladores do mercado, tá? Então a gente tem um background muito grande em modelagem financeira e a gente procura entregar a melhor experiência para o usuário em termos de simuladores. E por que os simuladores, né? A gente entende que esses simuladores é uma forma dos nossos usuários conseguirem aí tirar dúvidas relacionadas aí a variados temas financeiros, né? Como, por exemplo, financiamentos, também a parte de impostos, né? E, então, basicamente, a nossa missão é empoderar, né, os brasileiros a tomarem decisões financeiras inteligentes através do uso das nossas ferramentas interativas, né? Então, em poucas palavras, é o que nós somos, né? A gente quer ajudar o brasileiro a investir melhor e também ter um planejamento financeiro melhor, né? Esse é o nosso principal Mar objetivo. Maravilha, maravilha. Bom, sem delongas, vamos começar? Vamos fazer um passo a passo para mostrar como se faz uma simulação. Eu vou compartilhar minha tela. Se estiver vendo, aí você me avisa. Tá, pessoal, o link da simulação que a gente está fazendo hoje vai estar abaixo, tá? Sobre alugar ou comprar o imóvel. Então vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Então, aqui, basicamente, eu vou começar aqui novamente, entrar aqui no nosso simulador, tá? E aqui, basicamente, está comparando se é melhor alugar ou comprar um imóvel, né? Então, vamos supor, minha namorada, encontramos um imóvel na região de Moema ou alguma outra região e vimos o preço do aluguel e o preço também do próprio imóvel para comprar, né? E aí a gente tem que definir juntos qual que é melhor cenário, né? Pensando no meu fluxo de caixa, pensando também no patrimônio. E então, basicamente, vamos fazer um cenário aqui que o aluguel que eu encontrei, né, é R$ 6.000, que é esse aqui, esse campo, qual é o valor do aluguel, e o valor desse imóvel é R$ 1.200.000. Então, aqui Perfeito. Aí nesse primeiro campo é só o valor do aluguel, né, Pedro? Não inclui é só o IPTU, valor não do inclui aluguel. nada. Inclusive, depois eu vou passar aqui sobre o IPTU ou o condomínio, né, e o condomínio, porque tem alguns aluguéis que vem tudo dentro, tem outros aluguéis que você paga só o aluguel mais o IPTU e condomínio, né? Mas aqui no nosso calculadora, você pode, o ideal é você realmente separar, né, o aluguel mais o IPTU e condomínio ao mês, tá? Então isso Tá bom. inclusive a gente explica aqui o passo a passo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, cada input tem a explicação exatamente de como a gente utiliza esse input. Então, aqui, dando continuidade, né, são alguns inputs que a gente pede, que a gente precisa, tá? A gente não consegue, com poucas respostas dos usuários, traçar esse cenário. Então, são alguns inputs que a gente precisa. E aqui eu vou simular qual que seria uma eventual entrada desse imóvel, né? Então, eu vou supor que eu tenho 400 mil aqui, seja via meus fundos, FGTS, então vou dar uma entrada de R$ 400.000. A taxa que eu vou simular, né? Vamos supor que eu encontrei algumas taxas, tá? Fui até o meu banco de preferência, consegui uma taxa, um custo efetivo total, tá? Aí vai.
Custo efetivo total é aquela taxa somada de todos os custos, né? Do financiamento, certo? Isso. Que o banco passa, né? O banco passa, né? Alguns bancos passam o famoso 4,99 mais IPCA e taxas. Então, o CET, né, é o custo efetivo total, na verdade, a taxa final que você vai pagar, né? Vai pagar ao mês, né, ao ano. Então, esse daqui, a gente está utilizando a taxa ao ano, tá? Então, vou botar aqui, ó, uma taxa que eu vi esses dias, 9,9, tá? No financiamento imobiliário, tá? Então, é o custo efetivo total, que aqui a gente faz o cálculo automático já, que dá uma taxa de 0,79 ao mês, tá? Perfeito. Bom, então tem mais alguns dados que eu vou precisar inserir, né? O prazo de pagamento, eu vou botar o prazo mais longo, tá? Que os bancos privados normalmente praticam, são 360 meses para o pagamento, que equivale a 30 anos, tá? Na Caixa você consegue aí 480 meses, mas eu vou botar aqui o de bancos privados, que é meio que o padrão. Aí o detalhe do imóvel, botar o valor do condomínio ao mês, tá? Eu vou botar aqui 1.200 ao mês, dá 14.400 ao ano. O valor de IPTU, eu vou botar aqui... Tá subindo, hein? O IPTU tá ficando caro em São Paulo. Caro, né? Exatamente. Então, aqui, ó, 640 ao mês, que dá um total de 7.680. Né? Se eu comprar esse imóvel, né? Aqui, na verdade, são os principais variáveis que vão impactar aí o seu custo quando você compra imóvel. Você vai ter uma manutenção anual, né? Seja que estourou um cano, pintar o apartamento, fazer aquela marcenaria que você quer, diversos tipos de custos, né? E a gente fez aqui uma função, né, que é basicamente em relação ao valor do imóvel. Então, eu vou falar aqui qual o custo anual de manutenção do imóvel. Então, vamos supor que o imóvel, no primeiro ano, ele vale 1.200.000, né, que a gente botou aqui em cima. Aqui, 1.200.000 do imóvel. Então, aqui, custo anual de manutenção, eu vou botar aqui... 1%. Vou botar um pouco mais, você pode botar aqui, tudo depende muito do seu... Sim. Do seu intuito de gastos com o apartamento. 1% daria R$12.000, né, anual. 1%. Aqui 1,8 está dando 21.600 ao ano, né? Sim. E esse valor ele vai atualizando ano a ano, de acordo com a valorização do imóvel, né? Porque a gente entende que também vai ter um impacto aí, ou de inflação, ou mesmo esse impacto em relação ao percentual do valor do imóvel, né? Então, essa é uma função que você pode também aí ir brincando e vendo aí o que cabe no seu fluxo de caixa, né, no seu bolso. E aqui eu defino qual é o acréscimo do valor do imóvel ao ano, né? Vamos supor que fala algum bairro aí, Eduardo, aqui nos últimos anos. Acréscimo você fala no sentido de valorização do imóvel, né? Ano a ano. Valorização do imóvel, vamos pegar algum bairro aí, não sei, acho que Pinheiros é um bairro que nos últimos anos... valorizou muito. Para quem não é a linha amarela ficou pronta, quem é de São Paulo sabe. Para quem não é de São Paulo, Pinheiros é próximo ali da Vila Madalena, então é um dos bairros aí que mais valorizou. Vamos supor que o imóvel valorizou aí, vai botar 5,1% ao ano, então equivale a uma valorização de 61.200 no ano 1, tá? E aqui vou botar alguns outros dados, tá? Aqui é o acréscimo do valor do aluguel por ano. Grande parte aí dos contratos de locação, né, tem como acréscimo do valor do aluguel por ano o IGPM, né? Porém, o IGPM está 25%, mas aí também, né, atualmente não está acontecendo, né? Eu visto, é muito alto. Na verdade, é um acordo entre proprietário e inquilino para ver que, assim, os salários não acompanharam, né, a subida do IGPM. Então, hoje em dia, muito inquilino, muito proprietário, na verdade, eles estão flexibilizando esse aumento. É isso ou perder o inquilino, né? Então, flexibiliza. Vamos deixar 4%, então? Que que acabou sendo utilizado aí. O IPCA dos últimos 12 meses foi 4,5. 4,5. Vou deixar o mesmo. E aqui a gente automaticamente faz o cálculo já. Então, você gastaria a mais por ano, né, com o pagamento do aluguel, 3.240, e que é o equivalente aí um acréscimo ao mês de 270. E por último, tá, os últimos inputs, tá, a gente pede realmente, são cerca de 12 inputs, porque a gente, como eu disse antes, a gente precisa desses inputs, né,
para fazer a análise mais fidedigna e mais correta sobre o cenário entre alugar ou comprar um imóvel. Então, aqui a inflação média, tá? Aqui, inclusive, aqui a gente explica que a inflação média ao ano vai impactar, a inflação do IPCA, né? Vai impactar o custo com condomínio e IPTU, tá? Aí a gente está falando de IPCA, diferente de lá que a gente estava falando de GPM, né? Exatamente. Aqui a gente teve que ter uma premissa que o IPTU e condomínio vão ser reajustados por algum índice, e aí a gente utilizou o IPCA, né? O IPCA ou a inflação que você aí projete. Você pode ir brincando aqui para também ver. Pode simular diferentes cenários. E por último, que é muito importante para essa análise, é o retorno líquido dos investimentos, tá? Então, caso você não compre o imóvel, né, aquela entrada lá, vamos supor, essa entrada aqui que a gente botou de R$400 mil, ela vai ser reinvestida em algum outro investimento, né? Então, você pega esses 400 mil, você vai colocar no banco ou na corretora, você vai investir esse valor, né? Comprar ações, criptomoedas, fundos, o que for. Aí você vai simular, né, qual que é o seu retorno líquido, tá? Sem IR, porque isso vai impactar na acumulação de patrimônio que você vai ter com a alocação do imóvel, né? Então, aqui, basicamente, respondemos todas as perguntas. Agora é a hora da nossa análise, que a gente entrega aqui já de uma forma bem simples, né? Então, para esse cenário, o seu custo alugando o imóvel será de R$ 208.703,95, tá? Durante o período de 10 anos. Aqui embaixo eu vou mostrar um pouco melhor como que a gente faz aí essa junção desses custos, a acumulação desses custos, né? E comprando imóvel, o custo é de R$ 1.880.000. Então, dá uma diferença aí de R$ 1.671.000, né? E vamos ver o porquê disso. Aí está a tabela ano a ano. Aqui está a tabela do fluxo. Então, aqui é o fluxo de investimento. Aqui no ano 1, você vai ter um custo de alugar apartamento de 47 mil. Tá? Então, aqui a gente... Aliás, tem uma forma mais fácil para mostrar, que é antes eu mostrar aqui o resumo do aluguel. Tá? Perfeito. Então, aqui eu botei o valor do aluguel, tá? Anual. Então, é aquele 6 mil vezes 12 e com o reajuste daquele índice que a gente definiu por ano, né? Então, a gente está considerando aqui um ajuste e depois do 10º ano... Que ficou os 4,5% aí, né? Salvo engano. Isso. Aí o condomínio, a mesma coisa, mas o ajuste é a inflação, tá? Que ficou 6 e pouco, ficou um pouco alto, mas aí cada um ajusta como achar melhor. Exatamente. E o IPTU, tá? 7.680. Tá? E aqui a gente está tendo, na verdade, uma receita, né? Se for pensar em termos de fluxo de caixa, é uma receita que é o custo de oportunidade. Aqueles 400 mil reais que eu investi e mais também a diferença de preço, né? A diferença de custo, eu vou voltar aqui para cima, a diferença de custo entre comprar e alugar, tá? Que daria aqui uma economia alugando no primeiro ano de 497 mil, e eu iria reinvestir com aquela taxa, né, que a gente mostrou antes, que é uma taxa que eu botei alta, né, 10,3 ao ano, e isso geraria uma receita aí que iria impactar o meu fluxo de caixa, né? Exatamente. Então, retorno bom, né? 10,3, mas cada um decide o que quiser, tá? Na simulação. Até para mudar um pouco aqui, ó, se a gente botar um retorno, talvez que seja mais real, líquido, atualmente, de Bota uns 5%. Tá quase 5%, né? Então, aqui, aí, ó, vocês vão ver aqui em cima que a diferença, tá dando uma diferença no custo, né, de 1.038.000, tá? Mas é que uma análise não é apenas de custo, é uma análise de patrimônio também, como eu vou mostrar mais à frente, tá? Então, voltando aqui para o resumo do aluguel, né? Então, aqui acho que já está entendido. Alguma pergunta, Eduardo, em relação ao resumo do aluguel? Não, eu acho que está bastante claro. Assim, não é um fluxo fácil de entender, mas eu acho que do jeito que está montado, fica bastante simples de ver o resultado final. Eu acho que quando chegar no resultado final, a gente vai fechar tudo isso. Não, perfeito. Então, eu vou minimizar aqui. Aí, o resumo da compra, tá? Então, aqui são alguns fatores, tá, que impactam aí o seu fluxo de caixa, pensando na compra do imóvel.
Primeiro são as prestações, tá? Então a gente definiu aqui em cima a taxa, né, 9,9 e 360 meses para um valor de financiamento de R$800 mil, tá? Isso mesmo, 1.200.000 de pagou no imóvel, menos 400 mil da entrada. Exatamente. Então, aqui são R$101 mil no primeiro ano. Como é sistema de amortização constante, então as prestações vão diminuindo ano a ano. Né? Então, famoso saque, pessoal. Já devem ter ouvido. Exatamente. Condomínio e IPTU é igual, né? É igual ao resumo do aluguel, né? Não é uma 14.400, 7.680 para o aluguel, e aqui a mesma coisa. Essa é uma despesa que alugando ou comprando não tem como fugir, né? Ambos têm. Aí a manutenção, né, que está impactando bastante esse fluxo de caixa, né, porque a gente resolveu gastar muito no imóvel. Vamos supor aqui que, vou até fazer um ajuste aqui para ficar talvez mais real, gastar mais ou menos uns R$11 mil por ano. Eu acho que fica mais realista, assim. E aqui a entrada, né, que vai impactar meu caixa no primeiro ano, dando um total aí de 534 mil, tá? Isso aqui é a minha saída de caixa, né, for pensar no fluxo de caixa. Além disso, a gente tem aqui algumas questões que acabam impactando o seu patrimônio, né, que é a valorização do imóvel. Então, esse imóvel vai ter uma valorização ao ano que a gente também definiu antes, só para relembrar o pessoal. A gente definiu acréscimo no valor do imóvel por ano, né? E aqui vai estar o valor do imóvel atualizado por ano, né? E aí a gente vai ter o fluxo completo. Maravilha. Então vamos aos finalmente. Onde que a gente vê agora, dado que a gente já viu os fluxos de aluguel e de compra, o resultado? Se vale a pena comprar ou alugar, nesse caso, com os dados que temos aí? É que é uma resposta difícil de dar. Você tem, como eu comentei, você tem duas formas de pensar. Você tem a forma de pensar como a acumulação de patrimônio ou a forma de pensar como o custo em si, né? Em termos de custo, né, o seu custo alugando imóvel vai ser de 881 mil durante o período de 10 anos e comprando esse imóvel 1.729.000, né? Então, uma diferença aí de 847 mil. Aqui, inclusive, a gente tem um gráfico aqui que a linha amarela são os gastos ao ano comprando, a linha azul é a economia ao ano alugando, tá? Que aí acho que você pode, inclusive, eu te convido os usuários a olharem com mais calma depois. Mas o quadro mais importante para essa análise é justamente o fluxo de investimentos, né? Que aqui, basicamente, a gente faz toda a análise completa, né? Ano a ano. Então, aqui, ó, no primeiro ano, comprar, né? Está dando aí o valor de 534 mil. Então, aqui, ó, é aquilo que a gente comentou, né? 534 mil. E o aluguel no primeiro ano, 73.834, né? Então, aqui a gente tem uma economia alugando de 460 mil, que esse vai ser meu patrimônio alugando também, né? E o patrimônio comprando, aqui é uma conta que é um pouco diferente, porque você amortiza todo ano, né? Se for pensar aqui nesse financiamento, você amortiza todo ano uma parte do apartamento. O apartamento não é seu ainda, ele é seu em partes porque você tem que amortizar essa dívida, né? E à medida que vai amortizando, vai aumentando o seu patrimônio, né? Então, aqui, a gente faz o acumulado, tá? Então, eu falei do primeiro ano aqui, segundo ano, aí o custo alugar, custo comprando, aí a economia alugando vai ser a diferença entre um e o outro, e que vai somar junto com a atualização que você setou aqui no retorno líquido nos investimentos, né? Então, aqui, basicamente, a gente faz essa análise ano a ano e aí entrega o resultado final, né? Em termos de custo, alugar 881 mil, comprar 1.729.000, dando uma economia alugando de 847 mil. Sim. E no final do período, o seu patrimônio alugando vai ser 847 mil e o seu patrimônio comprando 986 mil. Tá? Inclusive aqui, a gente vai falar que qual que é o momento, tá? Isso aqui é calculado de forma automática, que o seu patrimônio com imóvel será maior. Tá? Então, vai ser maior no ano 7. A partir do ano 7,
que é o momento que você vê aqui, ó, comprando o imóvel, o seu patrimônio no ano 6 era 717 contra 708. No ano 7, o seu patrimônio começa a ficar maior comprando o imóvel, né? Então, inclusive tem um gráfico aqui que demonstra a evolução de patrimônio, né? Então, é uma análise que você precisa fazer. Nesse caso específico, pela minha análise aqui, vale mais a pena alugar, né? Porque está dando aí uma diferença de patrimônio depois de 10 anos pequena, né? E você vai ter uma economia ao longo do tempo de cerca de 850 mil, né? Por mais que... aliás, vale alugar, na verdade, até o ano 7, né? Aí depois do ano 7, como seu patrimônio comprando cresce, né? E vai diminuindo também a diferença, a economia alugando. Então, até o ano 7 vale mais a pena você alugar. Ou seja, se for comprar, tem que pensar para um período mais largo de tempo para valer a pena. Que depende muito dos valores. Nesse caso. Nesse Não, caso. sim, nesse nosso modelo, eu estou falando. Então, estou recapitulando aqui para explicar melhor. Então, aqui, a gente automaticamente vai falar, o seu patrimônio com imóvel será maior no ano 7. Então, vale você alugar esse apartamento até o ano 7, né? Pensando em patrimônio acumulado. Mas tudo depende muito também de uma questão de fluxo de caixa, que você tem que ver se você realmente conseguirá pagar, vamos supor aqui, no ano 2, né? Você vai ter essas entradas de 140 mil, aliás, muito mais que 140, né? Isso aqui é um custo só com apartamento, então vai muito dar uma análise sua e da sua família em relação ao fluxo de caixa, né? Para você entender se cabe ou não no seu bolso, né? Mas de forma geral é isso, né? Acho que são, como mensagem aí final, eu diria que é uma análise de fluxo de caixa, que é basicamente o alugar e comprar os custos, e o patrimônio acumulado também, né? Num cenário de juros mais altos, né, talvez valha mais a pena realmente alugar. Num cenário de juros mais baixos, talvez valha a pena comprar, né? Então, isso tudo é uma análise que eu aconselho os seus aí, o pessoal que está vendo esse vídeo, entrar aí no nosso site, fazer análise com calma e também brincando com os cenários, né? E sempre pensando na análise de patrimônio e análise entre alugar e comprar. Não, maravilha, maravilha. Pedro, e aí se a pessoa tiver dúvida, onde que ela pode chamar ajuda aí no site das Somas? A gente, aqui embaixo, a gente constrói os simuladores junto com os nossos usuários. Aí, tendo alguma dúvida ou alguma melhoria, a gente está sempre melhorando os simuladores, a gente entende que é uma melhora contínua, aí é só enviar aqui o feedback de vocês que a gente recebe aqui e vai ter aí o maior prazer de... E para as pessoas que têm interesse numa ajuda para buscar um financiamento, qual o caminho? Aqui em cima, no Comece Agora, ao clicar, você pode preencher aí um rápido cadastro e aí a gente recebe uma equipe, um integrante da nossa equipe vai entrar em contato para verificar a sua situação em relação à sua dívida ou mesmo investimentos, né? Mas é um cadastro simples aqui. Perfeito. Bom, é isso. Pedro, muito obrigado. Pessoal, o link para essa calculadora das somas vai estar aqui embaixo. Basta clicar, tá? Para rodar, para simular. É um assunto que não é simples, tá? Não é um assunto simples, mas que a Somas está sempre tentando melhorar e tornar mais fácil. Se alguém tiver algum feedback, por favor, envie e a gente tenta implementar na calculadora. Certo? Tá certo, então. Obrigado, Eduardo. Valeu, valeu, Pedro. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.